Tudo certo? Tudo, tirando a correria, essa semana tá muito tensa para mim, muito corrida. Professor, eu acabei fazendo a atividade, só não postei ela. Dá para postar até meia-noite. Na verdade, Ah, é 23h59. tá, depois que terminar a aula eu vou lá e coloco lá, tá bom? Mas não se preocupe em tentar, vou sair corrigindo tudo que o professor fez. A ideia da postagem é para vocês colocarem o que vocês fizeram Não, mesmo. na verdade, eu só acompanho a correção, quase não corrijo as atividades, sabe? Porque a parte da correção aqui é para vocês ir pegando, errei isso, acertei isso, Uhum. mas nada para que vocês comecem a criar pânico de entregar tudo certo. Ah, tranquilo. Então acho que a gente pode começar, né? 7h30, temos, além da correção, eu quero passar um pouquinho mais de detalhes sobre a demonstração de resultado para vocês. Claro, ainda não vai ser uma demonstração daquele jeito bonito que está descrito lá no CPC 26, mas já é o início do pensamento. Aos que quiserem conhecer, né, a demonstração por completo, aí tem que seguir o CPC 26. Aí fica mais divertido, né? O negócio fica mais sério. Deixa eu até ver se eu tenho no meu HDzinho aqui, ó, o modelo pronto. Não está aqui comigo hoje. Mas eu tenho um modelinho que eu compartilho com os alunos, que até não quem participou, né, mas quem eu ia trocando ideias sobre a montagem é um perito de renome aqui de Curitiba, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Nelson Zafra. Nunca Não? ouvi. Não conheço, professor. Ele é da perícia, né? Então, é uma área muito específica. Mas ele é um dos expoentes aqui de Curitiba e até nacional. Então, em termos acadêmicos, a gente tem muito material do Zafra utilizado pelo Brasil inteiro. E é um material bem completinho, mas não adianta ficar também passando agora para vocês para não gerar essa confusão. Então vamos corrigir o exercício. Então, compartilhar aqui a tela com vocês. O exercício que a gente tinha era esse, né? A empresa Mina de Ouro Alimentos. Era? Era. Esse mesmo, professor. Já estava movimentando. Apresentou lá no final de X0 um balanço. Então, o exercício começa aqui. O próprio balanço patrimonial. Não me preocupei em fazer a separação bonitinha do ativo circulante e não circulante. A minha ideia aqui era só expor os saldos para vocês, para que a gente pudesse fazer a movimentação. Então, primeiro passo. Quando a gente tem na movimentação contábil o saldo anterior, o que a gente faz? Professor, eu fiz o seguinte. Eu joguei ele no balanço e joguei eles no razonete também.
Só que eu não coloquei aquele 1 ou 2 do lado, como se fosse lançamento, sabe? Ah, tá. Então você Não sei vai se... fazer. Acho que o que você fez foi mais ou menos isso. Ah, então tem a conta caixa. Lá no caixa tinha quanto? 10 mil. Você lançava 10 mil e fazia. Não sei se você fez alguma marcação ou não, Não mas fiz, não vai, deixei em branco. mas não vai ser lançamento, né? Porque isso aqui é do balanço. Meu hábito. Eu fiz, professor. Como você anotou? Coloquei do lado SI. Isso que eu ia falar. O meu hábito é colocar SI. A referenciar que é o saldo inicial. E no Mas dia eu a não sei dia? se deu certo, né? Mas eu fiz. Eu fiquei o dia todo para me fazer e não bateu o resultado no balancete, eu acho. Mas eu Ah, entreguei assim mesmo, eu entreguei agora há pouco ele, assim, eu entreguei ele assim mesmo, mas eu tentei muito fazer. não, mas é isso que vai fazer vocês ganhando a prática. É realmente exercitando e quando chega nessas correções vocês perceberem, putz, errei ali. Aí vocês já vão assimilando cada dia mais e esses errinhos tendem a ir desaparecendo com o tempo. Vai ficando mais fácil. Mas e no dia a dia? Lá no escritório, estou trabalhando no escritório. Qual a minha preocupação com o saldo inicial? Nenhuma, tá, gente? Nenhuma. Porque isso daqui já vai ficar, esse valor já vai ficar registrado da movimentação que teve no ano anterior. Então, o sistema ele já vai fazer uma leitura automática da movimentação de x0 vai ser o início de x1. Então, se fosse lá na contabilidade, no escritório, na empresa, e vocês estiverem lançando, a preocupação de vocês é daqui para baixo. E esse cara aqui foi preocupação lá do ano passado, quando vocês tiveram que fechar a escrituração e entregar o balanço. Essa é o benefício da informática, né? Diminui um pouco de trabalho na nossa vida. Logo, logo eu quero trazer aquilo que eu tinha comentado nos primeiros dias com vocês. Não é o sistema mais moderno do mundo, mas como ele é bem pequenininho e gratuito, ele é um freeware, passar para vocês também já terem um pouquinho de prática, um pouquinho de noção o que é o lançamento dentro do sistema. Então lançamos caixa, vai ter estoque. Estoque, então, foi quanto? 50 mil. ICMS a recuperar 500. Saldo inicial 500. E imóveis 240 mil. Errado. 240. Saldo inicial. Tranquilo. Lançamos a parte do ativo. Agora a gente parte para o lançamento do passivo. Então a gente vai ter duas continhas de financiamento, né? Curto prazo ou não circulante, fica a critério de vocês, né?
Vai ter o financiamento longo prazo, então 120 mil, inicial também. Então, lançamos a parte do passivo, falta quem? A parte do patrimônio líquido. Boa noite, Lucas. Capital social, 80 mil. E eu acredito que muita gente pode ter errado por descuido de fórmula, tá? Já vou explicar o porquê. Capital Mas quando tem integralizado. assim. Desculpa, professor. Mas quando tem assim, é obrigado ali aparecer o saldo inicial, professor? Sim, é Eu obrigatório. errei. Eu não coloquei. Porque senão a gente não consegue compor a figura do balancete. Então, capital social 80 mil. O que mais? Capital a integralizar. Como ele é uma promessa ainda da integralização, ele vai entrar diminuindo o capital social, né? Por isso que ele aparece no balanço negativo, 25 mil. Vocês não tinham feito lançamento ainda de empresa que estava em continuidade? Não. Não? Eita, tô pegando sempre vocês como dizem, de calça curta, que a empresa vai ter o dia que ela começa, mas depois vai passar, se Deus quiser, anos, anos e anos e anos, dando uma continuidade nessa contabilidade. Então a gente vai ter vários balanços de anos anteriores e vai dando sequência. Eu já mostro, eu tenho uma empresa que tem pouquinhos lançamentos de um fisioterapeuta, dá para vocês terem essa ideia da movimentação do balancete. Lucro acumulado, então, empresa durante a sua atividade vem acumulando lucro. Eu gosto também de colocar o prejuízo acumulado, 5.500. Qual que é o detalhe que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala do balancete? Ele não pode ser considerado aqui, porque ele não é uma movimentação do período, ele é um saldo anterior. Então, o comum é a gente destinar essas colunas para saldo. Ah, professora, eu não fiz isso, deixei lá na movimentação. Vai fechar? Vai. Tá? Não se preocupem que não fecharia, não deixaria de estar com o resultado certo. O resultado que eu digo débito e crédito igual. Mas a gente teria problemas. Passar um pouquinho. Deixei passar aqui o menos. Aqui não é menos, porque ele é um saldo devedor. Então,
Bacana. Saldo inicial vai aparecer na coluna que ele deve aparecer, referente aos períodos anteriores. Aí a única coisa que a gente vai ter que tomar cuidado na fórmula, daí que eu acho que pode ter acontecido o erro, o saldo inicial não soma aqui. Eu tenho que contar somente a movimentação do período. Se somar, então vai dar errado, professor. Vai dar um errinho. Vai duplicar esses valores. Vai fechar o balanço? Por incrível que pareça, vai. Mas vai fechar com valor duplicado. Porque eu vou deixar até aqui o 25 mil para dar de exemplo. Eu coloquei aqui, capital integralizar, 25 mil. E no débito vai aparecer 25 mil de volta. Eu vou dobrar o valor. Então, às vezes o perigo também da informática é essa. Principalmente Excel, né? A gente tem que tomar muito cuidado com fórmula. Agora sim vai estar bonitinho, né? Saldo inicial, coluna débito vazia, porque a gente não lançou nada ainda, crédito vazia, e o saldo final, o resultado daquele cálculo, né? Saldo inicial mais débito menos crédito, igual a saldo final. Feito isso, esse ajuste de fórmula, a gente pode partir para os lançamentos. É cheio de pegadinha, né? Cheio de detalhe que a gente tem que tomar cuidado. Então, lá no X1, a empresa apresentou a seguinte movimentação. Primeira, integralização do capital em dinheiro no valor de 15 mil. O que eu tenho que fazer? A empresa tinha uma promessa de quanto? 25, né? Recebeu 15. Vou lá e diminuo o lançamento 1. E a contrapartida, 15 mil que vai entrar no caixa para a movimentação da empresa. O lançamento mais difícil que tem, né? Então, lançamento 1, a gente matou. Lançamento 2. Venda de mercadoria à vista, conforme nota fiscal 1, no valor de 10 mil. Destaque de CMS, R$ 1.200. E o custo da mercadoria foi de 6 mil. Qual é os passos mesmo que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de contabilização? Começa por quem? Receita bruta e caixa. Isso, como é a vista, caixa. Então a gente vai colocar lá. Vocês podem chamar de receita bruta ou receita com vendas. Vocês podem encontrar das duas formas no dia a dia, não vai ter problema, tá? A única coisa que a gente tem que ter noção é que aqui é o valor total da nota fiscal que foi emitida. Então, vendemos 10 mil. Entra 10 mil no caixa e a gente tem uma receita, lembrando, receita, sempre contabilização a crédito, não existe como pensar em receita com contabilização a débito. Então, 10 mil. 2. Segunda etapa. O ICMS? O imposto. Ou os
Logo, logo eu vou colocar exercício com os impostos. Então, a gente vai ter ICMS a recolher, ou quem quiser chamar a pagar também pode, mas o comum, depois vocês vão ganhando o hábito de chamar a recolher. E a contrapartida, ICMS sobre as vendas. Quanto que a gente teve que destacar na ICMS na nossa nota? 1.200. Então, começo a ficar devendo 1.200 para o governo, não é? Então, reconheço uma dívida. E, consequência, eu tenho um valor com efeito semelhante à despesa e custo, onde ela vai diminuir o valor da receita em relação ao que sobra para a empresa. Então, 1.200 vai ser o ICMS sobre vendas. Acabou? Não tem, acho que o custo, não é? Isso, a gente entrega a mercadoria, né? Custo da custo. Faço débito ou crédito? Débito, 6.000. Isso. Custo e despesa sempre lançamento a débito. 6.000? Foi 6 ou 3? 6. Isso. 6.000. Não pode ser 100.000, é muito. 2. Lancei, então, o custo da mercadoria vendida. A contrapartida vai ser o quê? No Estoque. crédito, no estoque? Crédito no estoque. Vou entregar uma parte da mercadoria que eu tenho guardada. Então, fiz as 3 etapas. O que eu sugiro como etapas da contabilização de uma venda. Lançamento 2. Morreu. É fácil, não é, gente? Vocês já não estão achando fácil vender? Agora é, professor. Agora é. Mais pra frente vai. Tenho certeza que vai piorar. Não. De venda é sempre isso. O máximo que vai ter um imposto, a gente vai lançar 2 ou 3. Depende do que cobra da empresa. Mas sempre vai ser dessa maneira aqui. Com essas 2 perninhas. Imposto a Vai ficando automático, né, professor? Isso. Vai se tornando algo automático. Até o ponto que vocês vão achar, putz, isso é tão fácil que é chato. Vai por mim. Vai se tornar algo tão assim, tão gravado na nossa cabeça, que sai assim de maneira muito automática. Que daí também mora o perigo. Tudo que a gente trabalha de um modo muito automático, a gente aumenta o risco do quê? De erro por desatenção. A gente está tão acostumado, eu faço tanto isso, eu vou aumentando o volume, chega uma hora que a gente faz errado. Não é assim que funciona na vida? Ou não? Sim, professor. Até para a área médica. A gente tem uma das piores doenças do mundo, que é um exemplo semelhante. O câncer, ele funciona desse jeito, né? O câncer nada mais é do que uma célula que se reproduziu de maneira errada. Por quê? Célula vai se reproduzindo de maneira automática até o dia
que alguém tem, as pessoas podem ter uma predisposição à constituição de células erradas, onde vai gerar o bendito câncer, ou maldito câncer, né? Na nossa vida profissional, a mesma coisa. Se não tomar cuidado, pode errar. Pagamento de despesa com aluguel. Saiu um M aqui errado. 350. Então, despesa com aluguel, 350, lançamento 3, e vai lá no caixa, sai 350, lançamento 3. Outro lançamento daqueles mais prazerosos de ser feito, né? Lançamento 4. Compra à vista de mercadoria para revenda no valor de 20 mil. Nesta compra, o ICMS foi de 2.400. Eu poderia lançar direto, mas qual que é a sugestão que a gente faz? Monta aquela tabelinha. Qual que é a tabelinha mesmo? A gente vai colocar o preço. Vai somar o quê? Impostos Não recuperáveis. não recuperáveis. Fretes. Mais fretes. Armazenagem e manuseio. Armazenagens. Vou colocar só armazenagem aqui para facilitar. Menos impostos recuperáveis, né? Isso. Menos desconto comercial. Abatimentos. Eu coloquei abatimentos antes. E menos descontos comerciais. Feito esse cálculo, a gente chega no valor do é isso? Quanto que a gente vai pagar? 20 mil. Tem algum imposto não recuperável? Né, ali a gente só tem o ICMS. Pagamos frete? Não. Não. Não gastamos nada com armazenagem. Temos impostos recuperáveis? Sim. Sim. Quanto? 2.400. 2.400. É o ICMS, né? Não deram desconto pra gente. E nem tivemos abatimento. Então a gente vai fazer a forma preço mais impostos. Não dá enter, né? Não. Impostos mais fretes mais armazenagem menos impostos recuperáveis, menos abatimentos, menos descontos comerciais. Feito isso, sabemos que o valor da mercadoria que vai entrar no nosso estoque vale 17.600. Então, aí que eu tô. Apertei o Alt Tab errado aqui. Então, eu sei que na minha continha de estoque, lá no lançamento 4, eu vou contabilizar a entrada de quanto? 17.600. Mas quanto foi o valor que eu paguei? 20 mil. 20 mil. A diferença representa o quê?
No O imposto. Então, imposto, eu vou chamar ICMS a recuperar. Preciso? Sim. Não. Por quê? Já tem uma continha, né? Nunca trabalhem com dois razonetes para a mesma função. Então, 2.400 imposto a recuperar. Fechou o lançamento da compra. A compra, digamos que a maior atenção é a gente formular esse pensamento do custo do nosso estoque. A venda ela é um pouco mais fácil em termos de cálculo de valores, a gente não tem que ficar somando e diminuindo, né? Mas a gente tem que ter mais atenção nos passos do que a gente contabiliza. Então, lançamento 4 já foi feito. Pagamento de conta de energia elétrica, 300. Então, vamos usar esse daqui. Despesas com energia elétrica. Nosso pagamento foi de R$ 300. Então, debito R$ 300. Lançamento 5. E vai sair do nosso caixa 300. Despesa também é outra coisa que é uma tranquilidade para lançar, né? Então, marcamos aqui. Venda de mercadoria, conforme nota fiscal número 3, no valor de 60 mil. A nota fiscal apresentou um destaque de CMS de 20 mil e o custo da mercadoria retirada do estoque, 25 mil. O recebimento da venda, 50% à vista, 50% a prazo. Então, voltamos para as 3 etapas. Primeiro, contabilizamos a receita. A gente vai ter uma continha clientes, receita com vendas e o caixa. Nossa venda foi de quanto? 60 mil, né? Isso? Isso. Então, metade entra no caixa e a outra metade a gente vai ter como um direito do nosso cliente. Primeira etapa do lançamento morreu. Resolvemos. Partimos pro imposto. Nosso destaque foi de 20 mil. Então a gente vai ficar devendo para o governo mais 20 mil. E desse 20 mil, ou do total da minha venda de 60 mil, 20 mil não vai representar um valor que me pertence. Ele pertence ao governo. E por último, o custo da mercadoria vendida. Então, vou ter que entregar 25 mil de mercadoria para o meu cliente. Então, lá no meu estoque, vou ter que dar uma baixa de 25 mil do lançamento do meu estoque. E encerrou o lançamento. Tranquilo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questões? Não, professor. Beleza, então. Então, fechamos o lançamento 6. Passamos para o último lançamento, despesa com água e esgoto, 350.
Lançamento 7, né? 350. E vai sair lá do meu caixa 350. Feito isso, encerramos a movimentação de X1. Termina aí? Não. Não, né? Tem que O ARI. apurar o lucro, fazer o ARI e encontrar quanto que a empresa teve de lucro. Aí, sempre por desencargo de consciência, dei uma olhada no balancete, ver se está batendo. Opa, débito crédito igual, saldo final zero, sinal que os meus lançamentos estão seguindo as partidas dobradas. Não necessariamente está certo, né? Eu posso errar seguindo as partidas dobradas. Quem que a gente vai zerar? Então, na primeira linha, alguma conta de resultado? Receita, custo ou despesa? Não, né? Segunda linha, temos alguma conta de resultado? Opa. Sim. Despesa com energia elétrica. Vamos marcar aqui esse laranjinha. Terceira linha, tem conta de resultado? Várias, né? Receita, uma conta de resultado. ICMS a recolher? Resultado? Não, né? Passivo. ICMS sobre vendas? Resultado. Apesar de não poder ser classificado como um custo ou despesa, ele tem o mesmo efeito contábil. Custo da mercadoria vendida e despesa com aluguel. E na última linha, a gente tem clientes e despesa com água e esgoto. Então, temos mais uma continha para fazer o zeramento. Então, podemos abrir a conta ARI. Estamos zerando todas essas contas de receita e despesa. Tenho 300 de saldo na despesa. Faço um crédito, zero a conta e transfiro o saldo para o ARI. Receita com vendas, 70 mil. Credor, então vou fazer um lançamento a débito. Zero ela. E ela vai vir aqui para o ARI. ICMS sobre vendas, 21.200 a débito, vou zerar, 21.200 a crédito, contrapartida, 21.200 a débito no ARI. Custo da mercadoria vendida, a soma dos dois, 31 mil, faço a contrapartida de 31 mil a crédito, e no ARI 31 mil a débito. Despesa com aluguel, 350. Vou lá no ARI e lanço 350. Despesa com água e esgoto, também 350. Então, vou lá no ARI e lanço esses 350. Terminou? Tem que zerar o ARI, né? Isso. O ARI ele é chamado de conta transitória. Ela só serve para a gente transitar com valores e no final dos exercícios, contas transitórias não apresentam saldo, não podem. Então, a gente tem que zerar ela. 70 mil. Credor, 53.200 devedor. O que eu vou fazer? Um lançamento
De 16.800 a débito? Zerou, né? Vamos pintar de azulzinho aqui. E a contrapartida? Lucros e prejuízos. Lucros e prejuízos. Então, a empresa já tinha 5.500, vai ter mais 16.800. Então, a empresa está conseguindo aumentar o patrimônio que é destinado ou que é devido aos sócios. Resultado está positivo. Fechou o balancete? Fechou, né? Débito e crédito igual, soma da coluna saldo final zero. E se a gente conferir receitas, custos e despesas, vão aparecer lá com o saldo zerado, né? CMS sobre vendas, custo da mercadoria, despesa com aluguel e despesa com água e esgoto e o ARE zeradas. O que nos restou são contas patrimoniais, contas do balanço. Então, podemos passar para o balanço. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o cabeçalho do balanço. Nome da empresa, já esqueci o nome da nossa empresa. Empresa Mina de Ouro Alimentos. A outra informação, qual moeda que está sendo demonstrado. E a formatação da moeda, né? Depois disso, a gente vai discriminar qual a demonstração que a gente está apresentando e apresenta os dois períodos que são o mínimo exigido. O mínimo. Então, a gente pode começar a falar do ativo. Ativo circulante. Dessas contas, quem a gente tem de ativo? Caixa é ativo? É. Estoque. Também é ativo. CMS a recuperar. É. Ativo. Imóveis. Ativo. Financiamento passivo, né? Capital. Capital integralizar e lucro. É conta do patrimônio líquido. ICMS a recolher passivo. E por último, a gente tem clientes ativo. Então, marcamos aqui, separamos todo mundo que vai para o nosso ativo. Quem são as contas circulantes? Caixa, né? Vou marcar aqui do ladinho com X. O caixa. Estoque é circulante? Vence, ou a gente vai realizar antes de um ano? Sim. Esperamos, né? Trabalhamos para isso como empresa. ICMS a recuperar? Sim. Sim. Imóveis? Não. Não. E clientes? Sim. Sim. Então, temos separadinho quem são as contas de ativo circulante. Agora, dessas contas que a gente separou, qual é a que é mais fácil de transformar em liquidez? Caixa. Caixa, né? Hein, professor? Eu acho que Oi? até perguntei na aula passada, mas só para confirmar, se o cliente fosse pagar mais de um ano, aí dividiria, né? Dividiria. Você colocaria as parcelas que vence em 12 meses no circulante e tudo que passar de 12 meses vai para o não circulante. Então, caixa
saldo inicial. Agora a gente tem uma continha com saldo inicial. E saldo final. Segunda conta. Entre estoque, ICMS e clientes, quem que é mais líquido? É estoque, eu acho. Será que é o estoque? É cliente. Opa, por que cliente? Por que não estoque? Qual será que é mais fácil? Só receber ou vender e receber? Na teoria, tá? Só receber, né? Só receber. A parte do vender você já fez. Então, o cliente aparece antes que estoque. Então, cliente, saldo inicial, não tínhamos nada. E no final de X1, temos 30 mil. Aí, a gente tem a conta de estoque, que é mais fácil a gente vender e receber do que conseguir transformar um imposto, recuperar um imposto do governo. 50 mil de saldo inicial. E encerramos com 36.600. E por último, ICMS a recuperar. Começamos com 500 e no final de X1 temos 2.900. Passamos para o ativo não circulante. Ativo não circulante. Só temos imóveis, né? Então, imóveis, saldo no início do período 240, saldo no final do período 240. Então, temos a separação do não circulante. Lançamos todas as contas do ativo, podemos passar para o passivo, né? Então, passivo. Circulante. Passivo circulante. Quais as contas que a gente tem que vai vencer dentro de um ano? Financiamento curto prazo? Financiamento curto prazo. Só, né? Então, financiamento a curto prazo. Devíamos 120 mil. Nós somos caloteiros, não pagamos nada em X1. Continuamos devendo 120 mil. A gente passa por passivo não circulante. Quem que a gente tem de passivo não circulante? Financiamento a longo prazo. Financiamento a longo prazo. Professor, no circulante não teria que ter o ICMS a pagar ali? Ah, é verdade. Obrigado, Júlio. Eu achei que a gente não tinha mais nenhuma dívida, eu estava pensando em fornecedores. Deixa eu puxar aqui para baixo. Professor, Oi? por que só o ICMS ele somou os 2 períodos, os outros não? Como assim? Porque tinha o saldo inicial lá de ICMS de 500 e daí Isso. no outro tinha 2.400. E no final ali, daí foi no período X2 ou X1 ali, somou os dois juntos. E daí o caixa não Isso. somou, o estoque não somou. Somou, se a gente fizer o cálculo, 10 mil mais 55 mil menos 21 mil
dá o saldo final do 44. Então, a gente sempre segue essa fórmula aqui. Deixa eu até pintar em amarelão. O saldo final a gente sempre vai encontrar assim: saldo inicial mais o que a gente movimentou a débito menos o que a gente movimentou a crédito. Pode ver aqui no capital integralizar. Ah, A sim, promessa entendi. era Daí, no caso, 25 coloca mil. no saldo final todos os valores daí somados e diminuídos, no caso, né? Isso. É sempre dessa forma. Tá, entendi. Aqui, o Júlio foi mais atencioso que a gente. Eu passei batido pelo ICMS a recolher, né? A gente tem que recolher o imposto para o Estado. Tínhamos saldo inicial 0. No final do nosso período, estávamos devendo 21.200. Aí vamos para o não circulante. Financiamento a longo prazo. Nosso saldo inicial, 120 mil. Nosso saldo final, 120 mil. Fechamos o não circulante. Falta somente quem? Que grupo? Patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Qual que é a primeira conta do patrimônio líquido? Capital social? Capital social. Ah, tem regra para patrimônio líquido? Sim. É definido pela lei. A Lei 6.404 define a ordem das contas do patrimônio líquido, tá, gente? Vocês vão ter mais para frente, vocês vão ver que tem algumas continhas a mais e diferentes aqui. O nosso capital social era de 80 mil em X0 e no ano X1 ele passou a ser de 80 mil. Não teve mudança nenhuma. Segunda conta. Capital social a integralizar. Sempre vai vir em conjunto com o capital social, né? Então, do 80 mil, em X0 faltava integralizar 25. Em X1, falta integralizar quanto? 10 mil. E por último, nossa continha de lucro ou prejuízo acumulado. Tínhamos um lucro de 5.500 no ano passado. E com as operações desse período, o lucro que a gente tem acumulado passa para 22.300. Professor, o capital integralizar não é negativo? Obrigado, era isso que eu estava... Feito o nosso balanço. Dá para ter uma ideia do porquê que o CPC 00 e assim como o CPC 26 perde pelo menos esses dois períodos? Vocês lembram lá nas nossas aulas anteriores, lá quando a gente falava da característica fundamental da informação contábil, características da informação contábil, que a gente tem duas categorias, né? As fundamentais e as de melhoria. Dentro da de melhoria não tinha uma que falava de comparabilidade? Lembram-se disso? Que a gente tem que ter a informação que seja possível de comparar essa comparação dentro da própria empresa e com outras empresas que sejam de ramos semelhantes.
Aqui a gente consegue comparar dentro da própria empresa. Começo a fazer comparação. Em X0 e X1. Meu caixa melhorou ou piorou? Melhorou, né? Melhorou. Tive um aumento. E o meu estoque? Deu uma caída. Deu uma caída. Não dá para falar se é melhor ou pior, né? Isso é muito relativo. Meu imóvel? Não teve alteração nenhuma. No capital social? Opa, não tem alteração de capital. Ninguém quis entrar na sociedade ou aumentar a sua participação. Mas quem tinha prometido já cumpriu uma parte. Outra coisa, a gente consegue ver que a empresa está conseguindo gerar lucro nos períodos. Consigo fazer a comparabilidade. Então se tivesse 3 períodos, seria melhor? O que vocês acham? 3 melhoraria? Pro cliente, sim. Agora, para quem tá fechando, não. Na verdade, essa parte do sistema faz grande parte do trabalho sozinho. Vocês vão ver isso. Só que, claro, a gente tem que falar para o sistema, você vai fazer desse jeito. A gente faz os parâmetros e depois ele se torna um relatório quase que automático. Então, para a gente, contador, a gente precisa conhecer o funcionamento do balanço. Mas a geração não é tranquilo. Não é muito difícil, não. Mas pensem vocês como gestores da empresa, nem como investidor. É bom? Dá para vocês verem o que a empresa está melhorando e o que está piorando, né? Então a gente tem essa melhoria na informação. Quanto mais períodos, maior a riqueza de detalhes na comparação. Consigo mais conclusões em relação aos dados. Vocês podem ver que a maioria das empresas de capital aberto não divulgam 2. Geralmente é 3 períodos para facilitar para os investidores. Dúvidas, perguntas, questões até aqui? Nada? Tranquilo, professor, para mim. E para o restante? Sim, não, talvez, é possível. Tá tranquilo, professor. Só acho que tem que praticar um pouquinho mais só. Sim, isso vocês vão ter que cansar de praticar. Mas tá entre as primeiras vezes que vocês fizeram e agora já ficou um pouquinho mais com aquele sentimento, não é tão difícil assim, não ficou? Tá diminuindo a dor, vamos falar assim. O professor fazendo ficar mais fácil, né? Que normalmente no passado o professor Joel ele fazia daí em seguida ele já enviavam pra gente fazer, só que mudava só os valores, por isso que ficava mais fácil, né? Por isso que a gente sabia fazer, agora a gente já não sabe fazer, daí precisa mais O dificuldade. meu tipo de trabalho é sempre assim, eu vou sempre colocando alguma coisinha diferente. Senão eu deixo vocês numa zona de conforto, né? E ficar na zona de conforto não faz com que a gente desenvolva. Então a gente tem esse problema. Eu tinha preparado na aula passada um material falando de apuração de imposto. Mas eu nem vou usar ele. Por quê? Quando a gente faz apuração de imposto nas empresas, a gente nada mais faz do que um cálculo de compensação de valores. Muita gente pode chamar com outros nomes. Vou fazer um encontro de contas, vou fazer um abatimento. Então, de linha assim, claro, de modo simplista.
Quando vocês chegarem em contabilidade tributária, vocês vão ver que tem ajustes que são possíveis de ser feitos. Mas, na essência, uma apuração de imposto, a gente vai montar da seguinte forma. Cria-se uma linha crédito do imposto, nessa linha. Vou colocar mais aqui para o cantinho. Entram os valores que a empresa tem para receber do governo. Apesar de levar o nome crédito, e aqui na contabilidade, a gente encontrar cadê? Me ajude a achar aqui. Encontrar débito, a gente se depara com a mesma lógica, o mesmo problema do extrato bancário, né? Quando a gente faz a apuração e chama crédito de imposto, são todos os valores que a empresa tem para receber com o governo. E uma segunda linha, a gente tem os débitos de imposto. Nessa linha, a gente tem o quê? Os valores de impostos devidos através das vendas. E fazendo um cálculo que nada mais é do que o 2 menos 1, a gente vai encontrar a figura do imposto a recolher ou a recuperar. Então, tudo isso, o nome a gente vai ver. Não é apagar, recolher ou apagar? Vocês podem escolher recolher ou pagar. O termo aqui, vocês podem... É que eu, como já estou um pouquinho... tá, não, eu pensei em outra coisa. Eu entendi. Recuperar se for um crédito, né? Entendi. Isso, porque aqui a gente vai fazer a apuração, né? Sim. Isso, aqui a gente está fazendo a apuração. Então a gente vai ver lá, crédito de imposto, os valores que a gente tem para receber do governo. Quanto tem lá na contabilidade? 2.400. Não é isso? Isso. Então eu vou lá na minha apuração de imposto e faço a contabilização ou o registro de 2.400. Vou ver quanto que eu estou devendo também. Então, meus débitos. ICMS a recolher. 21.200. Opa. 21.200. Então, eu sei quanto que eu tenho de direito e quanto que eu tenho de dívida. Vou fazer o cálculo. 2 menos 1. Ele vai sair um valor. Vai dar o apagar, né? Resultados. Positivos. Imposto a pagar. Resultados negativos nesse cálculo, eu ainda tenho imposto a recuperar. E assim se faz uma apuração de imposto. Qualquer imposto. ICMS tem esse princípio,
Claro, tem alguns campinhos a mais, mas isso, no momento oportuno, vocês vão chegar a trabalhar, né? IPI segue essa mesma lógica. PIS e COFINS na modalidade não cumulativo segue essa lógica. Então, a maioria dos impostos que a gente tem no Brasil, que são os chamados impostos não cumulativos, eles seguem essa lógica. Bacana. Eu tenho que apurar uma guia de 18.800. Mas a minha contabilidade está 21.200. O que que eu faço? Parcela? Ou não dá? Marcela? Não, não é o momento de pagar ainda. Só registrar. O que que eu fiz aqui? Não peguei da minha dívida e diminuí o que eu tinha de direito? Daí tem que ir lá e baixar essa Eu vou conta, fazer o né? mesmo processo aqui. Então, eu tenho 2.400. Eu vou usar esse 2.400. Que cor que vocês querem que eu pinte isso daqui para ficar destacado? Verde? É verde para imposto não fica bom, né? Mas eu já usei laranja. Então deixa verde. Vou, então, me aproveitar desse valor que o governo me deve e vou abater do que eu tenho para recolher. Então, vou lá e faço o lançamento de 20.400. Saldo. É 2.400, né? Não 20. É 2.400. Eu falei 20? Falou. Ah, gente. 20.400. Tem coisas que a idade vai prejudicando. A gente vai ficando meio. Vai perdendo o cabelo. Aí a gente tem que ficar tentando disfarçar. Um dia vocês vão chegar nessas idades mais. A barba vai ficando branca. O cabelo, pelo menos, não vai ficando branco porque tá caindo. Né? O problema é que tá caindo. Coisas da idade. A gente vai ficando meio zureta das ideias. Então, nada, a gente mais faz o que faz. Mas nada, olha, nada mais faz do que faz. Ficou uma beleza agora. Até me perdi. Então, a gente nada mais faz do que a compensação no mesmo modelo que a gente utilizou do cálculo. Ah, não, professor, era invertido. Aqui era 50 mil. Só um exemplo, eu já vou voltar ao valor. Então, eu tenho um direito. O que que eu faria? Eu viria aqui, pegaria os 50 mil, zeraria o recolher e transferiria para o a recuperar. Então, esse saldo que a gente encontra na apuração. Professor. Oi. Porque a recuperar, ele é cumulativo, né? Ele vai somando. E o apagar você tem que recolher no mês, isso? Na verdade, o ideal é que a gente sempre vá compensando. A gente pode mês a mês. Isso é um processo mensal de comparação. O pessoal que trabalha no fiscal, que faz fechamento, chega lá, começo de mês, eles têm que fazer esse processo. Vai pegar tudo que teve de débito, tudo que teve de crédito, vai confrontar os valores e vai falar, não, esse mês eu tenho X mil para recolher. Ah, sim, professor, mas eu falo no caso de não ter saída, de ter só entrada de crédito. Ah, se só teve aí ele vai acumulando. Aí ele vai acumulando até o dia que eu tenha a venda. Isso mesmo. É que a gente faz a apuração lá, trabalha com isso. Então, tem algumas empresas do grupo que acontece isso, só tem crédito, né? E daí ele vai... Vai entrando mercadoria. Na verdade, não. Por um tempo ele entrou, né? E daí agora tá inativo. Então, esse saldo, ele permanece ali, né? Permanece. Tipo, ele só vai mudando de um mês para outro.
Não é muito da contabilidade básica, mas eu vou comentar. Eu posso chegar para o governo e pedir esse dinheiro de volta? Posso, mas é um processo extremamente burocrático. Entendi. O ICMS, para vocês terem ideia, tem que aderir a um sistema chamado Siscred, você tem que validar esse valor, o governo vai ter que ir lá e conferir, não, ó, esse teu valor bate, realmente ele está certo, então você pode pedir de volta. Se for o caso de imposto federal, tem um programinha da Receita para você fazer esse tipo de apuração, que é a PERDComp, que é pedido de restituição e compensação de impostos federais, mas aí já é lá para a contabilidade tributária. O nível de pepino, vamos falar assim, aumenta. Por enquanto, vamos deixando de um mês para o outro mesmo. Vamos no básico. É. Eita, como é que eu faço a quebra de texto aqui agora? Ah, achei. Então, é o valor, esse 18.800 é o valor que a gente vai encontrar na contabilidade após o fechamento. Vamos apurar imposto desse modo. É difícil? O que vocês acharam? Foi difícil? Não é difícil a apuração em si, né, professor? Mas até chegar aí na apuração não é fácil. Ah, é que daí tem o processo de escrituração fiscal. Sim, é aí que mora o problema. A apuração Aguardem. em si não é demorada, não. Vocês também vão ter essa bucha pela frente na faculdade, tá? Não achem que vocês não vão escriturar. Pelo menos comigo, se o professor de laboratório for o CESIRO, eu passo a escrituração contábil para os alunos. Então, tem que lançar nota no sistema, a gente faz a apuração para poder contabilizar. Eu trabalho com tudo isso, professor. É legal. É legal, é gostoso. Eu sou suspeito por falar. Eu gosto. E bateu no balanço, será? Ah, não vou nem precisar fazer ajuste. Como a movimentação aqui... Por que aqui não... Espera aí que eu fiz... ninguém me chamou a atenção, mas o saldo não é 2.400, né? Eu tinha 500 também. Era 2.900. Então, é 2.900 que eu tenho de saldo. Então, o que eu vou ter que pagar é 18.300. Então, eu corrijo aqui 2.900. Sobra 18.300. Deixa eu só ver aqui por que ele está puxando errado. Ah, claro. Eu falo 2.900 e continuo deixando 2.400 lá, né? Aí não funciona mesmo. 2.900, 2.900. Então, a gente confere balancete, né? Tá. Débito e crédito igual. Aí a gente vê lá, ó. CMS recuperado, ele zera. E lá no A recolher, que é o que eu vou ter que gerar a guia de imposto, eu vou ter que ir no banco pagar, ou pedir parcelamento, fazer alguma peripécia para recolher o imposto. Na verdade, o erro do empresário é que ele acaba consumindo esse recurso. O ideal seria eu vender e separo o que não pertence a ele, né? 18.300 é o valor que a gente encontrou na apuração de imposto. Apuração de imposto, difícil? Mais ou menos?
Por mim, tranquilo. Ah, você trabalha com isso, né, Maria? Eu não entendi muito, professor. Eu também Eu achei fiquei meio confuso na confuso. hora de jogar nos razonetes, professor. Dúvida nos razonetes? Ó, a gente vai utilizar o mesmo pensamento que a gente utilizou nessa tabelinha. Essa tabelinha é um modelinho meio fixo? Sim. A gente vai ter uma linha de crédito de imposto, vai ter uma linha de débito de imposto, e a diferença entre débito e crédito é o que vai indicar se a gente deve ou não para o governo. E com base nessa tabelinha, é o que vai indicar o que a gente tem que fazer na contabilidade. Valor deu positivo. Sinal que eu tenho que pagar para o governo. Valor que eu pago no governo tem que aparecer na contabilidade lá no passivo, né? Não é isso? Vou ter que me atentar aqui. Eu tenho as duas continhas de impostos. ICMS a recuperar e ICMS a recolher. Como na minha apuração eu estou devendo, o que eu vou fazer? Transferir tudo que eu tenho de valor do a recuperar, todo o saldo, eu zero a conta, e desconto da minha dívida. Eu devia, cadê? 21.200, não era? Até o que está na apuração aqui, 21.200. Mas eu abati o que o governo me deve. Vou lá e desconto. Então eu zero a conta aqui e transfiro o saldo para o ICMS a recolher. Basicamente, então, vamos colocar um número aqui. Deu resultado positivo, como é que vocês vão contabilizar? Um débito no ICMS a recolher e um crédito no ICMS a recuperar. E o segundo caso, eu faço um débito no ICMS a recuperar e crédito no ICMS a recolher. Nada mais do que a gente faz é a contabilidade demonstrar a minha apuração do imposto. Nada mais do que isso. Se eu tenho imposto a recolher e imposto a recuperar, eu deduzo um menos do outro, vai dar um valor líquido. E eu vou fazer essa transferência. Aquele que eu utilizei, eu zero a conta, e a contrapartida vai ser o que vai efetivamente ou ficar devendo, ou vai me sobrar como direito. Se vocês olharem, alguém já... Quem anda fazendo declaração de imposto de renda aí? Eu já fiz, professor. Lá na última aba não tem algo parecido com isso aqui? Não, eu já mandei fazer. Ah, tá. Não que eu tenha feito. Quando vocês entram no programa, lá na última aba, depois vocês vão colocando todos os dados, o sistema mesmo vai trazer uma planilhazinha desse modo. Ele vai indicar, ó, você deve tanto de imposto e você tem tanto de crédito. E ele vai fazer a diferença se vai dar imposto a restituir ou imposto a pagar. Então, a apuração
No Brasil, para imposto, a essência é essa. Claro. Como vocês vão ficar craque nisso? Praticando. Não tem outra maneira. Então, vai. No começo parece Só uma pergunta. Só uma pergunta. A faculdade abate também no imposto, né? Eu sei que não tem nada a ver. Tem certo limite, tá? Tem um limite legal. 3.100 e pouquinho. É pouco? Sim, gente. Mas aí tem que estar no nome de... Mas tem que estar no nome de quem declarou, daí o comprovante, né? Isso. Tem que estar, digamos assim, a emissão do boleto tem que ser no nome do declarante. Nem nome, né? Tem que ser no CPF. Para a Receita Federal é tudo CPF e CNPJ. A gente é tratado como número. Assim como todo lugar, né? Tem empresa. A gente é uma matrícula. Dúvidas aqui? Quer dizer, muitas dúvidas aqui ou acham que dá para arriscar fazer sozinho no próximo exercício? Mais ou menos, mas eu estou entendendo. O desafio sempre, quando aparece algo novo, é tentar. Mas para lançar isso aí, seria como? Seria um lançamento normal ou depois que fizesse todos os razonetes ia fazer Faz tudo, faz toda a apuração, faz toda a contabilização, depois você faz a apuração do imposto e esse encontro de contas. Então, faz toda a movimentação da empresa normal, igual a gente fez aqui, dá até para fechar o balanço normal. A única coisa é que depois você vai fazer um débito e um crédito na conta de imposto a recuperar e a recolher. Uma dessas duas contas vai ter que ficar com um saldo zero no final. Uma delas. Vai depender do que vocês calcularem aqui. Então, é basicamente isso. E eu até preparei um materialzinho sobre demonstração de resultado, mas eu acho que é mais fácil a gente explicar falando, fazendo ela, né? Então, a demonstração de resultado. Há uma demonstração específica para movimentar ou para demonstrar fluxo de eventos ocorridos no período, em um determinado período, que tenha relação com receitas, custos e despesas. Balanço já tem uma característica um pouquinho diferente. São fotografias estáticas de como o patrimônio é encontrado em uma data. E para demonstrar o resultado, a essência basicamente é tudo que eu tenho de receita, menos o que eu tenho de custo e despesa, me gera um resultado. Porém, pensar dessa maneira se torna algo muito simplista, né? Não traz riqueza de detalhe. E a gente é uma fonte de informação para tomada de decisão. Então, a gente faz a segregação entre receitas, então, tudo que vem de vendas, tudo que eu vendo de produto, serviço, pode ser à vista, pode ser a prazo, indiferente da forma do pagamento, eu reconheço na demonstração de resultado. Então tem um princípio que pauta a contabilização das receitas? Quem que fala na contabilidade que a gente registra um evento no momento que ele ocorre? O princípio da competência? Isso, Maria. Princípio da competência. Então, toda demonstração de resultado ela é pautada
assim como toda a contabilidade, é pautada no princípio da competência. Despesa, então, todo recurso que a gente consome na utilização da empresa. E o resultado, o encontro de contas, né? Fazendo receita menos custos e despesas, a gente vai encontrar o lucro ou prejuízo. A demonstração em si, ela segue aquela ordem que eu falei para vocês. Começa com receitas brutas. Acho que eu nem vou usar essa daqui para explicar, né? Vou explicando lá no próprio exercício, mais prático. Então, essa forma de demonstrar, a gente sempre começa com a receita bruta. Tudo aquilo que a empresa efetivamente faturou. Quanto que a empresa faturou? Quanto que foi o valor das notas emitidas por ela? 70 mil, se eu não me engano. 70 mil? Aqui, ó, receita com vendas, 70 mil. Opa. Então, e com base nessa venda bruta, a gente vai decompondo até chegar no lucro líquido do exercício. Depois da receita bruta, temos deduções da receita. Na contabilidade, a gente entende a dedução da receita, todos os valores que entraram na receita bruta, mas que não pertencem à empresa. Então, eu posso ter colocado 70 mil na nota fiscal. Mas lá no corpo da nota eu dei um desconto. Esse valor já não me pertence mais. Eu vou abater. A parte do governo, todo imposto sobre vendas, não é um valor nosso. A gente atua só como agente arrecadador. Então, aqui, deduções da receita, aquilo que não pertence a gente, se enquadram 3 tipos de itens. Abatimentos. Que daí abatimentos a gente pode falar abatimento e desconto comercial. Devolução. E impostos sobre vendas. Professor, e Oi. as exclusões entram onde? Como exclusões? O que você pensa como exclusão? As notas, por exemplo, que são excluídas, elas foram emitidas e depois foi excluída dentro do prazo, dentro das 24 horas, ou depois daí entra como devolução, né? Na verdade, ela entra aqui junto, não exatamente como nome devolução, mas como cancelamento. Ah, sim, entendi. Mas está aqui, vai estar nesse grupo. Ah, entendi. Ele faturou, mas deixou de pertencer à empresa. Eu vendi, mas o cliente não quis mais, deixou de me pertencer àquela receita. Entendi. Nos nossos exercícios, a gente só está tendo, por enquanto, o imposto sobre venda. Que é quem? O ICMS sobre as notas. Aí vem um detalhe. Eu considero essa conta para apurar ou essa? ICMS a recolher ou ICMS sobre vendas? Sobre vendas, né? Sobre vendas. Por isso que a gente tem o hábito na contabilidade de colocar o termo ICMS sobre vendas, IPI sobre vendas, para que a gente tenha a identificação dessa conta. Senão vai confundir lá com o ICMS a recolher. Isso. E daí a gente fecha a demonstração errada. Então, na verdade, nosso ICMS sobre vendas foi de 21.200. Diferente do que a gente vai ter que pagar. Por que dá essa diferença? Porque eu descontei o direito que eu tive quando eu
eu faço a compra, né? Eu descontei os meus créditos de impostos. A receita líquida. Então, é todo aquele valor das vendas que realmente é pertencente à empresa, à minha pessoa. Então, nada mais fácil do que pego a receita bruta menos as deduções. Então, de tudo que eu vendi, dos 70 mil, 48.800 é meu empresa. Agora, para melhorar a análise, eu demonstro tudo que eu gastei como atividade final. Então, se eu sou um comércio, o que eu tenho como atividade final? Não é vender os meus produtos? Se bem que o termo produto é mais para a indústria. Não é vender as mercadorias? Então, custo da mercadoria, eu considero nessa linha. Ah, não, eu sou um escritório de contabilidade. Tudo que eu gastar para prestar o serviço de contabilidade entra como custo do serviço prestado. Ah, não, eu sou uma fábrica, eu fabrico garrafa plástica. Tudo que eu gastar para a fabricação dessa garrafa plástica, eu considero aqui como custo aí do produto vendido. Então, pode ser CMV, CSV ou CPV. Quanto que custou a gente entregar nossas mercadorias? Custou alguma coisa? Eu já não lembro. 31, né? 30, 31. 31 mil. 31, né? Eu tive que ir lá no estoque, pegar o material e entregar para a pessoa. 31 mil que eu entreguei. Então, descontando os valores que são pertinentes à minha atividade principal, vai me sobrar um determinado lucro bruto, que nada mais é do que a receita bruta, a receita líquida, desculpa, menos o custo desse produto que eu estou vendendo. Então, está sobrando para a empresa 17.800. Com esses 17.800, ela vai ter que manter suas atividades em funcionamento, não vai? Que são as despesas. Tudo que eu utilizo para o funcionamento, que auxiliam na obtenção de receita. Classificamos em 3 possíveis despesas. As financeiras, tudo que está relacionado à movimentação financeira de uma empresa. Então, há juros, tarifas bancárias, descontos concedidos, o desconto daí depois da venda, né, que seria o desconto condicional, entra nessa categoria. Despesas comerciais. O que será que entra como despesa comercial? O que é uma despesa comercial? É toda aquela despesa que eu me utilizo para promover o meu negócio, para buscar aumentar o número de venda. Então entra publicidade, propaganda, comissão de vendedor, vai tudo para despesa comercial. E as administrativas? Todo aquele gasto que eu preciso para manter a minha atividade funcionando. Um auxiliar administrativo, salário desse auxiliar, o material de escritório, água, luz, valores que eu preciso para que a empresa funcione. E o que a gente tem? Tem despesa com vendas ou despesas comerciais? Alguma dessas despesas tem essa característica?
foi utilizada para conseguir conseguir ampliar as vendas? Não, né? Não. Então, vou lá e deixo 0. Despesa Professor, administrativa. Oi? e no caso tivesse, como que abriria o razonete nela ali? Qual seria, digamos, o nome? Vamos supor, descreve o que aconteceu. Vamos supor que a gente contratou um serviço de publicidade. E aqui coloco despesas com publicidade. E contabilizo. Do mesmo modo aqui que água e esgoto que o aluguel. Uhum. A única coisa é que ela tem a característica diferente. A forma com que ela foi usada na empresa é diferente. Mas ela vai ter a forma de contabilização igual. Tanto para despesa comercial, despesa administrativa e despesa financeira, a gente contabiliza da mesma forma, só com um nome diferente. Entendi. Não daria para fazer uma só para tudo, assim, para essa parte? Para ficar mais limpo, entre aspas? Não é aconselhável. Porque daí você perde, você diz? Você perde detalhamento. Ah, entendi. Certo. Então, pode ser parecido falar despesa com publicidade e despesa com marketing, mas não necessariamente é a mesma atividade. Pode, às vezes, na nossa mente pode ser muito parecido, mas não é a mesma coisa e é aconselhável, então, separar. Então, não temos. Administrativos, temos alguma? Despesa com energia. Eu preciso para manter o negócio funcionando? Precisa. Preciso. Então, gastei 300. O que mais? Despesa com aluguel. Preciso para manter o negócio funcionando? Se eu não tiver o imóvel para trabalhar. Ah, professor, mas tem uma conta imóveis. De repente eu tenho um barracão que é meu, mais uma sede administrativa que é alugada. Nada impede. Então eu posso ter, mas o aluguel vai ser, a ideia do aluguel é manter o negócio em funcionamento. Então, quanto que a gente gastou com aluguel? 350? E despesa com água e esgoto. Então, despesa com água e esgoto. Gastamos 350. Então, quanto que a gente teve de despesa administrativa? A gente pode somar. 300 mais 350 mais 350. Gastamos R$ 1.000 para manutenção do nosso negócio. Tivemos despesa financeira? Pagamos algo com juros? Demos algum desconto? Não? Sim? Talvez? Eu acho que não. Não, né? Não tivemos nada. 0. Classificamos as 3 despesas, a gente pode encontrar o lucro operacional. O lucro operacional quer dizer, ou tenta refletir, quanto que do valor que eu faturei realmente sobrou de lucro da operação da empresa antes de diminuir os impostos sobre o lucro. Então, a nossa empresa vai ter um lucro de quanto? É o lucro bruto menos despesa com vendas, menos despesa administrativa, menos despesa financeira. E eu fiz a fórmula na linha errada.
Peraí, então vamos fazer rapidinho. 17.800 menos 0, menos 1.000, menos 0. Então, a operação da empresa gerou um lucro de 16.800. Poderíamos ter receitas não operacionais, isso deixa mais para frente. Tem todo um trabalho para explicar para vocês o que é esse conceito do não operacional, mas são atividades fora do que a empresa considera como atividade principal. Então, não tivemos, né? E a gente vai ter uma base de cálculo. O lucro operacional, menos, pode ser menos ou mais, a receita e despesa não operacional, vai se tornar no lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Aqui a gente tem outra categoria de imposto, que são os impostos cobrados sobre o lucro das empresas. Por isso que ela entra aqui, na demonstração de resultado. A base de cálculo para recolher esses impostos é quanto a empresa conseguiu de lucro no período. Não vamos entrar nesse mérito ainda. Então, 0. Aí eu faço o cálculo do lucro antes do imposto, menos esses impostos. Então, lucro antes do imposto de renda, menos o imposto de renda, indica quanto que eu vou ter, ou quanto que vai realmente me sobrar como lucro para os sócios. Sobrou 16.800 para os sócios? É verdade isso? Se a gente for lá na contabilização, né? Ela aumentou 16.800. No ano anterior ele já tinha 5.500. Aumentou 16.800. O acumulado, então, 22.300. Professor, mas aqui então não tinha que aparecer 22.300? Não. Aqui se refere a como a empresa chegou no lucro do referido ano. É que eu não coloquei as informações para a gente apurar X0. Mas teria uma coluna de X0 chegando em 5.500 e uma coluna de X1 chegando em 16.800. Tá, professor, mas então como é que o investidor vai saber, ou como é que ele vai identificar que a formação desse 22.300 tem mais uma demonstração específica para isso, que chama demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Então a gente demonstra como é que a empresa está chegando no 22.300. Então por isso a gente utiliza um conjunto de demonstrações para apresentar a situação financeira e econômica de uma empresa. Qual o principal pensamento, então, falando da demonstração de resultado? É decompor, então, por isso ela é chamada uma demonstração vertical de como a empresa conseguiu transformar a receita no seu lucro. Preciso saber essa estrutura? Sim, precisa. Detalhe, aqui ela ainda está incompleta, tá? Tem mais algumas linhas aqui que a gente não coloca no momento para não criar uma confusão. Dúvidas, perguntas, questões? Professor, se for contabilizar de uma empresa mesmo, teria que fazer do ano X1 daí, X0 no caso, né? Tem. Apresenta X0
E X1, quando que vai aparecer zerado aqui X0? Só tem uma hipótese. Quando a empresa começou, ou ela nasceu em X1. Em X0 ela não existia. Aí não tem valor. A partir do momento que ela tem 2 períodos, ela vai ter 2 valores. Ah, será que é verdade isso? Vamos tentar achar uma demonstração financeira. Vou tentar pegar lá na Rumo. Ó, aqui tá. Peguei demonstração financeira da Rumo. Bateu uma saudade. Então, se eu vou ver lá balanço patrimonial, vai ter lá o último exercício, penúltimo exercício. Ah, eu posso inverter a ordem? Pode. A ordem aqui não influencia. Mas eu tenho que trazer o detalhamento de um ano para o outro. Mas tá. Vou lá na demonstração de resultado. Mesma coisa. Vou colocar em um período e o período anterior. Sempre 2 períodos. Todas as demonstrações seguem essa linha. Demonstração de resultado abrangente. 2 períodos. Ó, demonstração do fluxo de caixa. 2 períodos. Demonstração de mutação do patrimônio líquido. 2 períodos. Vai estar aqui no meio. Ela só muda a forma que a gente utiliza. Essa é um pouquinho mais... Não é delicada. Ela é simples de ser feita, mas a formatação ela funciona como um quadro. Ah, demonstração do valor adicionado. 2 períodos. Então é comum a gente encontrar essa figura da... É comum não, é obrigatório a gente encontrar essa figura dos 2 períodos. Qualquer divulgação que vocês pegarem vai estar nesse resultado, nesse formato. Então aqui a gente está expressando uma maneira mais simplista. Ah, e vocês viram ali que a demonstração de resultado deles era bem curtinha? Deixa eu ver se eu abro de volta aqui. Era bem curtinha. Por que será? O professor falou que tinha que ser detalhado. Não falei isso para vocês? Oh, ela é bem curtinha. Por uma empresa de capital aberto, tá bem simplesinha, né? Quero ver alguém ainda me questionar. Ah lá, professor, só tem despesa com vendas, uma linha só. O Júlio já vai ficar bravo comigo. Fala, pô, professor, o professor acabou de falar que não podia. Se eu fizer dessa maneira, eu vou ter que colocar em uma outra ferramenta da contabilidade, que vai vir aqui para baixo. Opa, peraí. Pronto, cheguei. Passa relatório da administração. Relatório de sustentabilidade. Chego aqui. Notas explicativas. Então, eu quero colocar mais sintético, deixar só uma continha de despesa com vendas, eu posso. Só que daí eu vou ter que abrir lá na nota explicativa, pra vocês verem como o contador escreve, tá, gente? Não achem que o contador só faz cálculo.
lá nas notas explicativas falando o que aconteceu. Então, olha a quantidade de informação sobre as demonstrações que são apontadas pelos usuários, pelos gestores da informação contábil, para auxiliar no entendimento daquelas demonstrações. Aqui a gente está na página 34. Vai até, ó, bacana, 135. Então dá para fazer de várias maneiras. A contabilidade é bacana por isso. Você pode deixar um balanço ou uma demonstração de resultado um pouco mais aberta e escrever menos, colocar menos na nota explicativa, ou fazer uma demonstração mais sintética e detalhar. Aí eu pego lá despesa com, por exemplo, aqui, despesas administrativas, eu vou colocar uma nota explicativa explicando o que compôs aquele valor. Quais são os tipos de gasto que fazem parte daquele valor. Então, o usuário da informação, ele acaba necessitando desse desmembramento. Aí vai depender da forma, da escolha da administração e do contador de como isso vai ser demonstrado. Tranquilo, gente? Tá dando mais ou menos para assimilar a demonstração de resultado na estrutura padrão CPC 26, pré-padrão CPC 26, que ainda não está completinho aqui. Sim, professor. E isso, é de meio decoreba? É meio decoreba. Infelizmente é meio decoreba mesmo, tá, gente? Não tem muito o que... Só que é aquela situação. Vocês vão fazendo exercício, vão fazendo exercício, vão fazendo exercício, vai chegar uma hora que vai ficar o quê? Acho que foi a Kathleen que falou que estava se tornando automático. Vai se tornar uma coisa automática. Isso. Vai se tornar uma demonstração que você já... puxa, isso. E o CRC cobra isso? Cobra. Muitas vezes ele dá algumas movimentações, alguns saldos e pede qual o lucro bruto? Ou qual o lucro operacional? Ele quer que a pessoa saiba aonde colocar as informações numa estrutura de demonstração de resultado. Como numa prova de múltipla escolha, ele não tem como pedir para a gente montar ela inteira, ele faz teste pegando linhas separadas sobre a demonstração de resultado. Então, ele cobra também essa estrutura na prova. Beleza, gente? Professor, Beleza. Diga, Cláudio. aquele 5.500 que era o lucro do período anterior lá do X0, ele não precisa entrar então aí nesse daí que... Não, Não? a demonstração do resultado refere-se só ao período. Só do período. Aonde que aquele 5.500 vai aparecer? Aqui, não vai? Uhum. No balanço. Porque o balanço daí é o acúmulo do valor patrimonial. Então, a empresa já tinha um lucro, teve mais um pouquinho, então, pro balanço apresenta o acumulado. Por isso até que o nome, né? A gente costuma denominar lucro ou prejuízo acumulado. Então, aqui, esse valor vai contar só o do período. Ele bate exatamente com o valor que a gente transferiu aqui do ARI. Eu quero saber se a minha DR está certa. Vê se é o mesmo valor que vocês transferiram do ARI para a conta de lucro ou prejuízo. Aí dá para ter certeza se bateu ou não bateu. Mais dúvidas? Entendi, professor. Obrigada. De nada. Mais, gente?
Professor, só queria pedir para se você pudesse mandar um exercício para eu treinar, para ver se eu consigo bater dessa vez sozinha, assim com um saldo inicial. Mas vocês acham que vocês não vão receber? Não vou postar hoje, porque hoje eu tenho uns probleminha ainda para resolver de documentação para abertura de empresa. Mas amanhã cedo vocês já vão estar lá no AVA com mais um exercício. Ah, então vocês vão até o final do semestre me achar o chato do exercício? Vão. Porque toda santa aula eu faço, coloco um exercício com coisa e sempre tentando jogar alguma coisa nova para tirar vocês do comodismo. Deixar esse resolvido? Aí tudo depende de quanto eu ganho nisso, né? Tem que ver, né? Se o valor for bom, a gente coloca. Na verdade, eu vou deixar, tá, gente? Todo exercício que eu corrijo, eu deixo no AVA. Aonde vocês encontram? Vão lá no material. Eu sempre esqueço. Naquela mesma pastinha onde eu coloco o slide, eu termino a aula, eu pego a planilha e coloco lá. Então já fica disponível hoje mesmo para vocês esse material. Eu sempre tento, assim que eu termino a aula, colocar o vídeo da aula e a nossa correção já no AVA para vocês. Então não se preocupem. Vai estar tudo lá bonitinho para vocês poderem conferir com o que vocês fizeram, ver onde vocês erraram, ou vai rever a aula, ver algum pedaço da aula, tem a planilha para poder ali batendo, conferindo os valores. Mais alguma coisa? Professor, no material complementar? Ou no material de estudo? Material de estudo. De estudo? Ah, tá, obrigada. Isso. É sempre lá, no material de estudo. Tá, obrigada. Material complementar, sei lá, eu tento fazer aquela coisa funcionar, mas nunca dá muito certo. Aí eu só coloco mais a bibliografia lá para vocês. Então, é uma pastinha que para mim não tem muita importância, tá, gente? A não ser que eu fale para vocês, ó, eu coloquei um artigo lá. Aí dei uma olhada no artigo, mas em geral eu coloco só a bibliografia. O material. Como que é o nome da pastinha mesmo? Já fugiu da memória. Eita, hoje a coisa tá feia. O material de estudo é onde eu geralmente coloco todo esse material disponível para vocês. Beleza? Vocês podem. Beleza, professor. Então tá. Então hoje a gente encerra por aqui. Eu vou colocar o exercício amanhã. E daí vocês têm. Geralmente, no fim de semana, vocês passam se divertindo daí, né? Ou não. Quem dera. Mas então tá, gente. Então a gente se encontra na quinta-feira que vem, se Deus quiser, né? Se tudo der certinho, estaremos novamente aqui vendo assuntos novos. Tá bom? Combinado, professor. Então tá. Bom descanso para vocês. Boa janta para quem for jantar. Bom sono para quem for dormir. Ou os que vão fazer igual eu, bom trabalho. Isso sim. E até quinta-feira que vem. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite, Lucas. Boa noite, professor. Boa noite, Júlio. Boa noite, Clau.